aí, turminha? Hoje a nossa aula será sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. É tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aí tem um exemplo de diretamente proporcionais. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Observe que quanto mais combustível, maior será a distância percorrida. Então, se ele quer saber para 60, com 60 litros, então ele dobrou a quantidade de litros. Então, ele vai dobrar a quantidade de quilômetros percorrido. Então, se 30 ele percorreu 300, 60 litros, 600. 120 litros, 1.200. Compreenderam? Já uma grandeza é inversamente proporcional quando as operações são inversas, são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma das grandezas, devemos dividir a outra por 3, e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Olha esse exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas, de 6 litros cada uma. Então, 30 vasilhas comportam 6 litros. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantos serão necessárias? Observe que se a gente dividiu, né? Se a gente dividiu os litros, a gente vai multiplicar as vasilhas. Então, menos litros, mais vasilhas. Perceberam? Um outro exemplo. Se 3 caminhões carregam 250 metros de areia, quantos carregarão 6 caminhões? Perceberam que aí é diretamente proporcionais? Porque dobrando o número de caminhões, também vai ser dobrada a quantidade de areia. Maior quantidade de caminhões, maior quantidade de areias trazidas, concorda? Olha um outro exemplo. Para uma reforma, trabalha 8 pedreiros e gastam 3 horas. Quantas horas faria o mesmo serviço em 6 horas? Então, observam, se 8 pedreiros gastaram 3 horas, vocês concordam que maior quantidade de tempo vão ser gastos menos pedreiro? A gente vai precisar de menos pedreiro para fazer o mesmo serviço para mais horas? Então, nesse caso, seria inversamente uma grandeza inversamente proporcional. Porque se a gente multiplica, se a gente dobra um valor, no caso aí a gente dobrou as horas, então a gente vai dividir a quantidade de pedreiros. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Agora é com vocês. Faça as atividades do PET trazidas pelas professoras, tá? Beijão da professora Andresa, até a próxima.